Muito bem-vindo! Hoje esse vídeo não tem roteiro, eu vim aqui para dividir com vocês as experiências aí de estar conectado com essa energia do professor Hélio Couto e aprendendo sobre a física quântica e todo esse assunto que é uma maravilha, que tem um poder gigante de transformar a nossa vida, mas que a gente precisa ter muito foco e muita determinação para poder aprender, para poder desenvolver isso aí e chegar até a ressonância, né? Então eu vou contar para vocês um pouquinho como que foi esse processo de conhecer o professor, como que tá sendo o caminho das palestras, né? Tô finalizando tudo agora. E qual que é o meu objetivo com a ressonância, os pedidos que eu vou fazer e, enfim, vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa trajetória. Vamos lá? Bom, eu conheci o professor há mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás, né? E, gente, eu me sabotei demais para chegar no dia de hoje e começar a estudar definitivamente aí, fazer o caminho das palestras e entender o que o professor Hélio Couto dizia, né? Há 5 anos atrás, aconteceu um movimento muito forte de pessoas que já faziam ressonância ou que já conheciam o professor Hélio Couto entrar na minha vida. Então, sabe quando vem aquelas sincronicidades? No mesmo tempo, várias pessoas que não têm nenhum tipo de conexão, que trabalham com coisas diferentes, que nem se conhecem, começam a falar do mesmo assunto com você. E isso aconteceu 5 anos atrás. E eu já tava ali com uma virada de chave da consciência, já tava conseguindo entender um pouco mais de como funciona essa sincronicidade, a forma como o universo comunica com a gente. Eu falei assim, tem alguma coisa aqui que eu preciso saber. E eu fui atrás de conhecer o professor, mas eu confesso pra vocês que quando eu comecei a ver os vídeos dele, me dava um bloqueio. Eu falava, gente, esse homem não fala coisa com coisa, esses vídeos antigos, eu não tô entendendo nada, esse cara parou no tempo. Mal sabia eu que ele tava para além do tempo que a gente tava ali naquele momento assistindo, né? E me deu um bloqueio gigante, assim, de rejeitar mesmo e falar, eu não vou estudar esse cara, eu não consigo entender o que ele fala. E aí eu abandonar. E hoje, assistindo o caminho das palestras, né, eu entendo quando ele conta ali que tem pessoas que têm um certo bloqueio com a ressonância, que quando fala só em ressonância, quando fala ali sobre física quântica, acontece um bloqueio, essa pessoa se fecha e não consegue estudar. E eu sinto que eu estava programada assim, porque era só ouvir Hélio Couto ou ouvir sobre ressonância, eu ficava nervosa, eu ficava, sabe, tinha uma rejeição tão grande que acabou que não me deu força para que eu continuasse estudando ali os assuntos. E aí passou-se um tempo, né, parei de procurar o Hélio Couto e essas informações pararam de chegar no meu campo também. E novamente eu tendo uma mudança de consciência, eu entrando numa outra frequência energética, as pessoas começaram a aparecer novamente falando sobre o professor Hélio Couto. E aí eu falei, não é possível, de novo o Hélio Couto na minha vida. Eu falei, vou tentar mais uma vez. E foi o mesmo bloqueio, só que dessa vez com a consciência um pouco mais expandida, né? Algo dentro de mim teve força pra continuar, teve força ali pra conseguir passar da primeira aula. Nossa, gente, a primeira aula eu dormia, tipo, eu começava a assistir, eu apagava, tipo, levava, sei lá, 4, 5 dias e eu voltava de novo pra poder passar da primeira palestra. Tinha um bloqueio muito grande, assim, que eu não consigo explicar. Mas depois que eu passei da primeira palestra dele, né, que ele mostra ali o experimento com a fenda e tal, parece que tudo clareou, sabe? Mas foi assim, semanas tentando assistir essa primeira aula e entender e tendo que voltar várias vezes porque acontecia um bloqueio. E assim, foi começar a assistir a palestra, parece que algo muito forte dentro de mim mudou, sabe? Eu comecei a ter entendimento daquele assunto com uma facilidade e consegui achar isso dentro da minha vida e achar isso no meu dia a dia de uma forma tão grande que só com as palestras eu já consegui ter uma mudança muito grande no meu comportamento, na minha consciência, no meu jeito de ser, na forma de se comportar, inclusive nos meus projetos, em ter constância, em ter, sabe, de estar mais focada ali, de entender um pouco mais. É como se algumas coisas aos pouquinhos ali, só com as palestras começassem a ser revelados. Tive cartazes também com as palestras, né? A gente ter contato com alguns assuntos, perceber a manipulação que a gente vive, esse esforço para manter a gente ali naquela pirâmide lá embaixo, travado, e aí você começa a repensar na sua vida, e você começa a se culpar por não ter entendido esse assunto antes, por não ter tido um pouco mais de persistência, mas aí ao mesmo tempo se aplicando ali, né, o auto-perdão, porque a gente tem um momento certo pra atingir certos assuntos e talvez eu não tava preparada. E ali eu comecei. Primeira semana foi uma guerra, eu dormia no meio das palestras, acordava, tinha que escrever, entender de novo e voltar à palestra do zero. Algumas coisas me dando um soco assim na cara que eu teria que mudar, que eu teria que transformar dentro do meu trabalho, dentro do meu posicionamento, do meu jeito de ser. E aí aquela coisa toda, e eu me senti imersa numa energia que eu não sei explicar pra vocês. É uma energia de que algo tava se revelando, uma queimação assim no coração, sabe, uma ansiedade boa, como se você estivesse acessando um portal muito potente da sua vida. Foi esse sentimento que eu tive ali com a energia, né, das palestras, assim que eu me permiti passar ali, né, dessa primeira guerra, dessa primeira batalha ali de dormir e acordar durante as palestras.
E uma coisa que eu fiquei super feliz de perceber, assim, parece que é uma egrégora que tem um chamado, né? Automaticamente ali as pessoas, você vai descobrindo mais pessoas ao teu redor que conhecem o professor, que já fizeram a ressonância, que já tiveram conexão com esse assunto, mas você nunca tinha exposto isso para as pessoas. Foi o que aconteceu no meu Instagram. Eu comecei a falar, né, sobre esse processo com ele, mais pessoas apareceram que me seguiam já há tempo, que já era ressonante, que já sabia ali do processo, e ao mesmo tempo eu me sentia amparada. É como se mais pessoas chegassem para poder me mostrar, né, como que seria esse processo. Quando a gente vai conversando, a gente vai sentindo que é muito parecido os sintomas, as cartazes, tudo aquilo que você realmente vai vivendo, né? E você vê que aquilo ali é algo que aconteceu com outras pessoas e você sente ali um lugar de apoio. Por isso que eu falo, né? Fale sobre esse assunto, mostre para outras pessoas, não só para que elas conheçam, mas que as pessoas também reconheçam você dentro desse processo e possam vir te auxiliar, né? Lógico, com muita consciência, né? Porque cada processo é diferente, cada pessoa vai estar num nível de consciência diferente, mas você compartilhar isso com outras pessoas, além de você estar colocando isso para mais pessoas, você também consegue ter um pouco mais de suporte. Eu senti que eu fui muito acolhida por várias pessoas que também estão passando por esse processo. Eu já estou terminando o livro do professor e já estou preparada para poder pedir. Preparada assim, né, gente? Que a gente nunca tá preparada, mas eu já fiz o que é necessário para poder fazer o pedido da ressonância e já estou entrando nessa energia de pedir a ressonância. Então, o meu intuito é compartilhar com vocês quais que vão ser essas primeiras impressões, quais que são as energias, o que aconteceu nos primeiros dias. Pretendo anotar tudo, pretendo dividir com vocês, né? E para que a gente consiga ser uma fonte mesmo de apoio, de conexão dentro dessa egrégora, dentro desse campo. E eu sempre falo que experiência compartilhada é cura coletiva, então é muito importante isso pra mim. Tô indo, né, o casa, carro e apartamento não é o meu foco é a limpeza, é a centralização, é a organização ali dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, na limpeza de traumas, de coisas passadas, de insegurança, enfim, eu quero muito, muito que essa primeira onda, ela venha muito pra me centralizar, né, pra que ela me traga ali, eu não quero nada fora que eu ainda não tenha capacidade de ter acesso, né? E eu acredito também que o professor, ele deve saber qual que é o passo a passo, né? Pra cada pessoa, como que deve começar. E a limpeza é onde as pessoas, eu sinto que tem que começar pra limpar, pra te dar mais consciência, pra te dar mais centramento, pra que você tenha mais foco naquilo que você deseja. E a partir do momento que você se sente mais limpa, mais próxima do seu eu natural, você consegue ali agregar outras coisas, né? Então essa primeira onda, pra mim, ela vai ser muito focada em limpezas, nessas questões, assim, de regular mesmo os hormônios, a questão mental, limpeza, gente. Se eu for resumir os meus primeiros pedidos aí, vai ser limpeza. E à medida que eu for sentindo mais centramento, que eu for sentindo que eu tô mais no caminho ali do equilíbrio, eu começo, às vezes, aí a pedir coisas a mais. Mas, sem sombra de dúvidas, vai ser limpeza. Eu conversei com algumas pessoas que fizeram o pedido da ressonância sem ter lido o livro. Eu, particularmente, não recomendo, porque o livro parece que ele fechou algumas amarras, assim, que, às vezes, da palestra ali, eu não tinha prestado tanta atenção, ou que realmente não tinha feito tanto sentido pra mim, e depois de pegar todo o conteúdo das palestras e juntar com o livro, parece que algumas arestas foram se fechando. Então, eu não aconselho você não ler o livro antes de pedir a ressonância, né? Peça a ressonância após ter lido o livro, anote. O livro, ele traz muito essa questão de onde a gente pode colocar a nossa energia, os nossos pedidos. Ele trabalha um pouco mais essa energia do soltar, né? Então eu acho que é algo que o professor, ele repete o tempo todo, soltar, soltar, soltar. Então é a parte mais importante de todo esse processo. E o livro, pra mim, ele foi como se fosse o lacinho, assim, sabe? Pegou todas as palestras, amarrou e fechou ali. E pra mim, o livro, ele foi excelente. Então não te aconselho a pedir sem ler o livro totalmente, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, você pode pedir mesmo sem ter terminado o livro, mas eu não te aconselho a fazer isso. Pra quem tem dificuldade de ler o livro impresso, tem audiobook no YouTube. Então eu fui pegando o livro, né, que eu tenho no tablet, e fui acompanhando pelo audiobook, porque pra mim funciona melhor assim e reforça tanto o visual quanto ali no auditivo. O que eu posso te dizer é que eu tô vivendo a coisa mais maluca da minha vida, assim, e que eu sinto que eu tentei bloquear isso por muito tempo, talvez realmente não era o momento, ou realmente eu tinha um bloqueio quanto a esse assunto muito grande, mas que eu já sinto mudar no meu dia a dia, eu já sinto mudar só com as palestras, toda a química do meu ser, toda a energia do meu corpo. Nesses últimos tempos aí, eu voltei pra academia, eu voltei pro foco, já emagreci, minha alimentação tá limpíssima, tá mudando tudo aqui, questão de posicionamento de trabalho, enfim, coisa que eu quero aprender. Realmente
mente é muito potente. Então, se você sente que você ainda tá com uma trava, se você sente que ainda tá com alguma dificuldade, que tenha paciência. Volte quantas vezes puder, faça anotações, dá um tempo, descansa, mas não saia desse fluxo. Essa egrégora é muito importante, essas informações é muito importante e eu sinto grandemente que pode transformar as nossas vidas. Eu vou começar a pedir a ressonância agora no início do mês e vou começar a gravar aqui e compartilhar com vocês as minhas experiências. Então, já segue aí o canal para poder entender como que vai ser esse processo. E se tiver alguma dúvida, quiser conversar, é só mandar aqui um comentário que eu faço maior questão de te responder. Vamos juntas nesse processo, conectando aí essa energia do professor. Muita gratidão pelo trabalho dele e que a gente tenha consciência, mentalidade e energia suficiente para poder captar tudo isso que o professor traz para as nossas vidas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.